solo se formou? Você sabia o que existe no solo? Você sabia quais os tipos de solo? Essas e outras respostas você confere agora. Uma boa aula. Há milhões de anos, as camadas de rocha da superfície da Terra, expostas a mudanças de temperatura, a ação da chuva, do vento, do gelo, água dos rios, das ondas do mar, seres vivos como os líquens e raízes de plantas, vai aos poucos quebrando, triturando, fragmentando as rochas e provocando transformações físicas e químicas. O conjunto de todas essas modificações que desagregam e decompõem uma rocha é chamado de interterismo. Você sabia que o solo é composto por partículas sólidas, água e ar? Entre as partículas sólidas destacam-se a areia, a argila e o humo. A areia é formada principalmente de partículas de quartzo, são visíveis ao humo. A argila é constituída de partículas de minerais diversos, são invisíveis ao humo. O humo é formado por restos de seres vivos em decomposição. É uma das principais fontes de minerais para o solo. Podemos concluir que o solo é formado por uma parte mineral, que se originou da degradação das rochas, e uma parte orgânica, formada pelos restos de seres vivos mortos. No solo, pode-se ainda ser encontrado diversos organismos vivos, inclusive as bactérias e os fungos, que são os decompositores. A água e o ar preenchem os espaços entre os fragmentos, ambos importantes para o desenvolvimento das plantas. Existem vários tipos de solos, mas podemos destacar três: o solo arenoso, o solo argiloso e o solo mífero. O solo arenoso possui cerca de 70% de areia em relação ao total de partículas sólidas. Apresenta grandes poros, por essa razão é muito permeável, seca muito rápido, costuma ser pobre em nutrientes. O solo argiloso possui mais de 30% de argila em relação ao total das partículas sólidas. Possui poros e partículas pequenas, retém mais água. Esse solo costuma ficar encharcado com água após uma chuva, por exemplo. O solo mífero possui 10% de humus em relação ao total de partículas sólidas. Também conhecido como terra preta, é ideal para o cultivo. É fofo, permeável, fornece grande parte dos sais minerais necessários às plantas. As plantas só desenvolvem bem se a terra oferecer determinadas condições. Existem algumas técnicas que melhoram a qualidade do solo, como o arejamento, a adubação, a irrigação, a drenagem, a rotação de cultura e outras. No arejamento, emprega-se a técnica de revolver a terra com um arado, adequadamente tornando o solo solto, fofo e com boa aeração. A adubação consiste em enriquecer o solo com elementos nutrientes, quando está deficiente em minerais. Os adubos empregados podem ser orgânicos, restos de diversos organismos mortos de plantas, como as leguminosas, ou inorgânicos, substâncias químicas. A irrigação, rega artificial, feita a áreas em que não há muita água para manter o nível de umidade do solo. A drenagem, prática adotada para retirar o excesso de água do solo. E a rotação de culturas consiste em alterar o plantio de leguminosas com outras variedades de plantas no mesmo local, evitando o esgotamento do solo. São muitos os fatores que prejudicam o solo, alguns naturais e outros provocados pelo homem. A compactação do solo, as repetidas queimadas e o uso da monocultura, entre outras, tornam o solo mal conservado, podendo sofrer erosão ou desgaste, ficando irremediavelmente perdido para o cultivo. Erosão significa desgaste, pode ocorrer pela ação intensa das águas e do vento. Por exemplo, erosão fluvial, erosão provocada pelas águas dos rios. Erosão glacial, erosão causada pelo gelo. Erosão marinha, causada pelo atrito constante das ondas do mar sobre as rochas. Erosão pluvial, causada pela água da chuva. E erosão eólica, provocada pela ação dos ventos que desgastam as rochas. Para combater a erosão, pode-se empregar algumas medidas de proteção para o solo, como as curvas de nível, terraços e práticas agrícolas adequadas. No terreno em declive, o plantio deve ser feito em curva de nível, diminuindo assim a força da enxurrada e evitando a erosão do solo. Quando o terreno é muito inclinado,
O plantio pode ser feito em terraços semelhantes a degraus. Assim, ao descer pela encosta, a água não tem força suficiente para raspar o solo. Culturas intercaladas ajudam a cobrir o solo e protegê-lo contra a ação das chuvas e do vento. A poluição pode ser um grande problema para o solo, ocasionada por produtos químicos como substâncias químicas, pesticidas e fertilizantes. O lixo industrial, lixo eletrônico, lixo hospitalar, as embalagens de papel, de plástico, garrafas, latas, fezes. A maioria desses resíduos não são biodegradáveis e se acumulam na natureza. Todos os resíduos devem ser coletados, tratados e, se possível, reaproveitados, evitando o aumento da poluição ambiental e diminuindo a transmissão de doenças e surgimento de outras causadas por substâncias tóxicas. Você sabia que as minhocas são antigas aliadas do ser humano no trabalho com a terra? Elas agem como verdadeiros arados, construindo galerias, túneis, tornam o solo mais arejado e permeável. Essas galerias fazem o ar e a água circular com mais facilidade, permitindo com que as raízes das plantas recebam mais oxigênio usado na respiração e mais água empregada na fotossíntese. Bom, essa aula vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei, divulgar o vídeo para os seus amigos e um grande abraço para